Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da CPMI do INSS, que finalmente vai começar a funcionar no dia 20 de agosto agora, mas o Hugo Motta indicou o Ricardo Aires como relator, né? Então já tinha o Senado colocado alguém governista, o Omar Aziz como presidente da CPMI, ou seja, já tinha dado um tiro no pé da CPMI, agora deu outro, porque o acordo é que pelo menos a relatoria ficaria com o PL, que foi o partido que iniciou toda essa parada pela CPMI do INSS, né? Mas o Hugo Motta cedeu ao Lula e colocou uma pessoa que é amigo do Lula, o Ricardo Aires, embora seja do Republicanos, ele é amicíssimo do Lula. Tá aqui, olha demais. Olha que beleza a nossa CPMI do Lula aqui. Omar Aziz com o Lula e o Ricardo Aires com o Lula também, né? Então, ou seja, mais uma vez o Hugo Motta fez o trabalho sujo do Lula. Aí outra pergunta que você pode fazer é o seguinte: o que está acontecendo? Por que o Alcolumbre e o Hugo Motta têm tanto interesse em ajudar o governo Lula nessa história, né? Em parte a gente sabe que é porque o STF ameaça o pai do Hugo Motta e ameaça o sócio do Alcolumbre lá no Amapá com investigações caso eles não façam a coisa certa ou a coisa que o governo quer, né? Mas tem mais do que isso, né? Olha só que coisa. Lula acelerou a liberação de emendas para apoio no Congresso. Essa frase não está correta. Olha aqui, em menos de um minuto, a movimentação que levou comissões na Câmara a aprovar emendas a jato, sem atender qualquer pedido do STF. O Lula virou para o Flávio Dino e falou: Dino, o negócio é o seguinte, cara, eu não posso fazer nada não, porque tem que aprovar essas emendas, senão eu vou cair aqui. Aí, ou seja, o Dino deixou, para você ver como é que o Flávio Dino é realmente um agente do Lula lá no STF, e aí aprovou emendas absurdas de forma acelerada. É isso que explica o fato do Hugo Motta e do Alcolumbre estarem aceitando esse baque na popularidade deles, né? Vamos falar sobre essas duas notícias, então. Essa notícia foi sugerida por Autista Libertário, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem um motivo pelo qual a presidência da Câmara tão frequentemente vai para pessoas no Norte e no Nordeste. Muita gente questiona isso, então como é que pode, né? A maior parte da importância econômica do Brasil está no Sul e Sudeste, coisa e tal, e no entanto o presidente da Câmara e do Senado são do Nordeste e Norte, e isso é muito comum, né? E a explicação para isso é muito simples, porque no Norte e Nordeste você tem os chamados currais eleitorais. Nem o Hugo Motta, nem o Alcolumbre tem muita preocupação sobre se reeleger, mesmo batendo de frente com a oposição, mesmo batendo de frente com o interesse do povo brasileiro. Eles têm o curral eleitoral deles lá, eles sabem que vão ser reeleitos, mesmo ficando feio o que eles estão fazendo, né? Repara o que aconteceu com o Pacheco. O Pacheco é de Minas Gerais. Minas Gerais já é um meio intermediário ali, mas tá mais pro sul, né? O Pacheco enterrou a vida política dele. Ele nunca mais ganha para nada. E é por isso que você não tem senadores e deputados do sul e sudeste com o presidente da Câmara. Só quem tem curral eleitoral. Quem sabe que vai ser reeleito, mesmo fazendo as maiores lambanças do mundo. Porque o que é curral eleitoral? É o pessoal que eles pagam, dão dinheiro para o pessoal votar nele, e aí no final das contas acabam votando e acabam ganhando a eleição. O Hugo Motta está nesse passo, nessa história aqui, né? Ele sabe que ele tem um curral eleitoral lá na Paraíba, então ele sabe que vai ser reeleito de qualquer jeito. Aí o que aconteceu nessa história? Botaram esses dois patetas e o governo mandou em tudo, que botou todo o comando da CPMI, na mão de governistas. Mas como eu falei para vocês, eu ainda acho que mesmo com esse comando governista, a CPMI vai ser prejudicial ao governo, vai levantar muita coisa. Por quê? Porque ao contrário da CPMI do 8 de janeiro, em que aconteceu alguma coisa parecida com essa, ali não tinha muito o que apurar. Aqui nessa CPI tem muito o que apurar. Tem um monte de empresas, um monte de bancos envolvidos, um monte de coisa envolvida. Isso pode crescer demais, pode chegar a um ponto bastante doloroso para o governo Lula, mesmo com o comando sendo de governistas. É um absurdo isso, tá? É um absurdo porque quando o PSD indicou o Omar Aziz no Senado, o acordo é que a relatoria na Câmara ficaria com o PL, para pelo menos ter alguém do PL na mesa diretora ali, né? Afinal, o PL foi o grande interessado, foi quem fez esse negócio. Mas aí o Hugo Motta decidiu mais uma vez trair esse acordo com o PL e ajudar o governo Lula mais uma vez, né? E isso não é uma coisa única que o Hugo Motta fez, né? Nos últimos dias a gente viu o Hugo Motta traindo um monte de acordos que fez com a oposição, um monte de acordos que fez com a direita. E aí você pergunta, por que é isso? Né? O que aconteceu? Né? É lógico, uma parte é devido às ameaças de prisão do pai dele lá na Paraíba, e do Alcolumbre a mesma coisa, né? Do sócio dele lá no Amapá. Mas olha só o que diz aqui o Cláudio Dantas, né? Lula acelerou a liberação de emendas por apoio do Congresso.
Por que mudaram tanto de uns dias para cá? Por que os caras ficaram, porque soberania, soberania. Não, pô, peraí, é porque é dinheiro, dinheiro. Né? Aqui, ó. O presidente Lula aumentou o ritmo de pagamento de emendas parlamentares durante o recesso do Congresso. A ação ocorreu antes de encontros dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, no último dia 12 de agosto. O recesso durou de 17 de julho a 4 de agosto, que foi justamente o momento que estava aquela confusão, que teve a tarifa do Trump, que teve a Magnitsky do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Nesse período foram pagos 2,9 bilhões em emendas, uma média diária de 162 milhões de reais. Após a retomada do trabalho até dia 11 de agosto, o Planalto liberou 881 milhões, com média de 146 milhões por dia, ou seja, continua liberando muita emenda para o Hugo Mota e para o Alcolumbre. Isso garante não só a traição do Hugo Mota e do Alcolumbre, mas dos outros líderes dos partidos. Os líderes do partido no Brasil funciona como uma empresa, cara, ganha dinheiro mesmo com essas coisas. Pega esse dinheiro, faz a licitação roubada lá para construir a ponte não sei aonde, embolsa o dinheiro, mais dinheiro para o partido, né? O volume representa um aumento de 2,5 vezes a média em direta comparação com o ritmo anual de 2025, que era de 63 milhões por dia, né? Ou seja, a taxa está 2,3 vezes acima da média desde o recesso, que é desde que quando entrou essa questão da Magnitsky, da soberania do Lula e coisa e tal. E aí, ou seja, é por isso que esse pessoal está tão ajudando tanto o Lula. Mais do que isso, olha só, fizeram um esquema, né, uma movimentação que levou as comissões da Câmara a aprovarem emendas a jato, sem atender pedido do STF. Para interlocutores, a medida seria importante para fortalecer Mota politicamente, após a obstrução da oposição na semana passada. Não porque tinham que sequestrar o Mota, pagaram o resgate pelo Mota aqui, ó. E pagaram para quem? Principalmente para os líderes do partido. Como eu falei para vocês, por que o Mota foi escolhido? Por que é sempre alguém do Nordeste, alguém do Norte que é escolhido para presidente da Câmara e do Senado? Porque é o pessoal que tem curral eleitoral. Porque, no final das contas, os líderes dos partidos escolhem uma pessoa nesse sentido para poder tomar essas decisões impopulares e se safar com isso. No final das contas, quem ganha com isso daqui são os líderes dos partidos, eles que traíram o acordo que foi feito, né? Aqui, ó. Aprovações aconteceram após o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmar em reunião com os chefes das comissões que aceleraria a liberação de emendas de comissão. Segundo interlocutores, a medida seria importante para fortalecer Mota politicamente após a obstrução, ou seja, o Mota, o governo Lula, autorizou a Câmara, o Mota deu dinheiro para tudo quanto é líder de partido, para tranquilizar todo mundo, para trair a oposição mais uma vez. O Lula está fazendo o mensalão 2.0. É isso aí. Estamos vendo o mensalão. Lula pagando pelo apoio desses idiotas do Hugo Mota e do Alcolumbre, né? Aqui, ó, na terça-feira e ontem, Mota se reuniu com o presidente das principais comissões permanentes em encontros paralelos para acertar um plano de aceleração na destinação dessas emendas. Dos 7,6 bilhões previstos no orçamento para a comissão da Câmara, nada ainda foi empenhado pelo governo. Esses repasses são de pagamento, não são de pagamento obrigatório. Ou seja, esses repasses aqui o Lula tem que aprovar. E aí o Lula está aprovando para quê? Para comprar o Hugo Mota e comprar o Alcolumbre. Isso explica por que eles ficaram tão amiguinhos do Lula e estão tão criticando, não porque o Eduardo Bolsonaro está errado, porque tem que prender o pessoal que fez obstrução na Câmara, que não vai botar, não pode votar anistia e não sei o que lá. É dinheiro que estão pagando para o pessoal em última análise, né? E de novo, com relação à CPMI, cara, mesmo com isso, vai ser uma CPMI dura para o governo. Pode escutar o que eu estou falando. Vai sair informação muito ruim para o governo nessa história da CPMI, porque não tem como, tem muita coisa errada nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.